Pokémon Pocopia é o maior acerto da franquia Pokémon nos últimos anos e hoje eu vou te provar por quê. O jogo chegou exclusivamente para Nintendo Switch 2 em 2026 e definitivamente quebrou todos os paradigmas que a gente já tinha acostumado com um jogo de Pokémon, né? Para você que já tá acostumado com a franquia, provavelmente sabe que geralmente você encontra Pokémons e utiliza eles para batalhar contra outros Pokémon e aí sim se tornar um mestre, enfim. O sistema de batalhas que a gente tá tradicionalmente acostumado simplesmente não existe aqui em Pocopia. Tá? Nesse jogo aqui, inclusive, você tá muito mais inserido na história dos Pokémons, até porque você, na verdade, é um Pokémon. Diferentemente de outros jogos da franquia, você não é um ser humano que treina os Pokémons, você é um deles. Aqui em Pocopia, você é um dito que simplesmente aparece no meio de uma ilha e encontra um professor Tangrowth, que te explica que, na verdade, todos os seres humanos e todos os próprios Pokémon simplesmente sumiram do mapa. O cenário é claramente uma versão devastada de Kanto, e o nosso objetivo, como um dito que se transforma no seu treinador antes dele desaparecer, assim como todos os seres humanos, é reconstruir essa ilha, reconstruir o mundo e encontrar os Pokémon e talvez, quem sabe, trazer os seres humanos de volta, que inclusive é a grande vontade do professor Tangrowth desde o começo, ele deixa isso bem claro pra gente. E essa premissa, ela é bem direta, mas ela funciona muito bem, apesar de ser muito simples, ser algo que, se você coloca em talvez outros títulos, outros jogos, seja algo que você lê e fala, ok, é meio bobo talvez pensar que a gente só precisa reconstruir a natureza, trazer de volta os humanos. Talvez é uma premissa muito simples, mas que dentro do Pokémon Pocopia funciona muito bem. Porque a partir dos momentos que os Pokémons aparecem pra você, você vem meio que se sentindo amigo deles. Porque aqui, diferentemente, você não captura nenhum Pokémon. Você cria habitats e com esses habitats eles vão aparecendo e se tornando seus amigos. E a partir dessa amizade, desse laço que você cria com cada um deles, você consegue ir melhorando os seus habitats, melhorando as suas ilhas e aumentando também o nível de conforto deles, que é uma premissa, inclusive, muito importante da gameplay. Nesse ponto eu vou explicar já já. O jogo mantém esse tom leve, equilibrado e até, de certa forma, um pouco melancólico às vezes, levando em consideração o sentimento que cada um dos monstrinhos tem baseado no que aconteceu, que é o grande mistério e que, obviamente, é respondido durante a gameplay. Eu, particularmente, já zerei o jogo. Zerei assim, né? Até porque não tem como meio que você zerar, porque é um jogo de sandbox. Ou seja, eu consigo fazer o que eu quiser, quando eu quiser, a hora que eu quiser, e eu consigo ter vários tipos de construções, enfim, o mundo ele pode mudar de acordo com a forma que eu quiser. Mas a história principal mesmo, enfim, descobrir exatamente o que aconteceu com os humanos, com os Pokémon, isso sim é respondido durante a gameplay, a história principal. Eu já cheguei no final e eu posso dizer que é lindo. É lindo e vale super a pena você também chegar nesse final. E eu posso dizer também que, diferentemente de outros jogos em que você, quando termina uma história, meio que desanima de jogar mais e não se sente mais intrigado, aqui é diferente. Para você finalizar a história, você não precisa necessariamente achar todos os Pokémon, achar todos os habitats, ter todas as construções, ter a ilha mais perfeita do mundo. Não, você consegue finalizar a história e ao mesmo tempo você consegue continuar, porque o conteúdo desse jogo, eu não vou dizer que ele é infinito, mas é quase. Porque é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Eu já tô com sei lá quantas horas e honestamente eu não quero parar. Voltando a falar um pouco sobre os habitats e sobre as ilhas, o jogo ele é baseado justamente nesse sistema no qual você, dentro de uma ilha, constrói habitats. Dentro desses habitats vão nascer Pokémons e aí você precisa melhorar o conforto deles para poder aumentar o nível da sua ilha, certo? Coloque isso em mente. A partir do momento que o Pokémon nasce, você não pode só deixar ele ali no lugar que ele nasceu, não. Você precisa conversar com ele, você pode trocar presentes com ele, e a partir disso, a partir do momento em que ele começa a se tornar mais amigo seu, você vai melhorando o nível de conforto dele, construindo talvez uma casa, e aí dentro dessa casa você coloca elementos de decoração, elementos de relaxamento, então uma cama, uma cadeira, uma banheira,
qualquer tipo de coisa pode melhorar o nível de ambiente ali daquele Pokémon. E uma das coisas que eu acho mais legal, cada Pokémon tem gostos diferentes, então é óbvio que um Squirtle não vai ter os mesmos gostos de um Charizard, por exemplo. Até porque um é um Pokémon de água e outro é um Pokémon de fogo. Se você fizer um ambiente, uma casa que tem uma banheira cheia de água, ou uma casa que é perto de uma cachoeira, se você colocar um Charizard ali, obviamente ele não vai se sentir feliz. E da mesma forma, se você fizer um ambiente para um Squirtle que é fechado, que é cheio de fogueiras, cheio de pedras, talvez ele não se sinta tão feliz assim. E isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que você pode criar esses diferentes habitats, você pode criar casas e colocar Pokémons com gostos parecidos dentro dessas casas. E é algo que eu particularmente fiz e me custou algumas horas aí de pura diversão, tá? E aí é aquilo, quanto mais o seu ambiente evolui, obviamente mais Pokémons vão aparecer. O único ponto aqui que eu acho que é central é que em cada ambiente que você tem dentro do jogo, e aí eu não quero dar muito spoiler também pra você que ainda não jogou, você tem um número limite de Pokémons que podem aparecer no momento em que você está ali. Vamos supor, você tem a sua ilha e dentro dessa ilha você já descobriu 35 Pokémons. Só que enquanto você está ali jogando, construindo, enfim, fazendo o que quer que seja, não podem aparecer cerca de mais de 20 Pokémons ao mesmo tempo. E é por isso que a gente tem o Mel, que é algo que você consegue bem no comecinho do jogo com a Combi. E isso não é nenhum tipo de spoiler, tá, gente? É um dos Pokémons que aparece primeiro e, enfim, tá nos trailers. Não se sinta lesado por conta disso, tá? A partir do Mel, você consegue utilizá-lo nos habitats de cada um desses Pokémons e eles aparecem. Mesmo que eles não estejam ali na tela naquele momento, eles vão aparecer pra você. Inclusive, fica aí a dica, tá? Se você tá jogando e tá meio preso, ou então você não tá conseguindo encontrar um Pokémon que você queria muito, utiliza o Mel perto da casa dele e aí ele vai aparecer pra você. E essa é uma questão, né? A gente tem muita liberdade dentro do jogo para poder criar casas, criar habitats novos. E essa vontade de ter sempre mais é muito divertido. Porque, pensa, você provavelmente, se você gosta muito de Pokémon, você tem um Pokémon favorito. E existe uma grande chance dele estar dentro desse jogo. Óbvio, não são todos os Pokémons que estão dentro de Pocopia, tá? É importante frisar isso. A Pokédex, ela tem um número limitado ali, então não é todo Pokémon que tá lá, mas muito provavelmente o seu Pokémon favorito deve aparecer por ali. E aí, a ânsia por você encontrar o habitat daquele Pokémon que você é muito fã, ela te deixa simplesmente fissurado nesse jogo, cara. Fissurado, porque logo no começo você encontra os Pokémons iniciais, né? Charmander, Squirtle, Bulbasauro, mais uma vez. Isso não é nenhum tipo de spoiler, tá? Isso é o começo do jogo. Quando você o encontra, você já começa a sentir um quentinho no coração, sabe? Aquele momento em que você vê o Pokémon na sua frente e ao invés de você estar batalhando, tentando capturar, você simplesmente virou amigo dele. E aí fica muito mais legal, óbvio, você pedir um favor pra ele, né? Ou ele pedir um favor pra você. Imagina, um Charmander chega pra você e fala, putz, me ajuda aí a construir uma casa. Você vai falar não pra ele? Eu duvido. Eu duvido muito. Inclusive, é totalmente impossível você dizer não pra qualquer uma das atividades que cada um dos Pokémons propõe pra você ali dentro. Agora, falando um pouquinho dos ciclos de dia e noite que o jogo tem, o Pocopia, ele é baseado no relógio real do seu Nintendo Switch, tá? Então, se é dia na vida real, ou então no relógio do seu Nintendo Switch, também vai ser dia em Pocopia. Se é noite, também vai ser noite. Ele só não imita a questão climática. Então, se tá sol, se tá chovendo, aí realmente não tem muito como fazer. Mas existem outras questões no jogo aí, que eu também não vou dar spoiler, mas que você consegue mudar essa questão do tempo. Se você quer que esteja sol, se você quer que esteja chovendo. Eu não vou falar muito porque é um spoiler de uma parte bem legal e, enfim, de um Pokémon que aparece também. Eu não vou falar muito não, eu acho que o ideal é você jogar mesmo e descobrir. Óbvio, se você não liga pra isso, e, enfim, quiser de fato descobrir o que acontece, você pode pesquisar ou você pode também deixar aqui nos comentários, tá? E aí eu faço questão de te responder. Falando um pouquinho agora do visual do jogo, o jogo é lindo. A verdade é essa. O jogo é lindo, tanto quanto você está jogando no modo dock, né, com o Nintendo Switch conectado à sua TV, quanto você está jogando na versão portátil dele, do Nintendo Switch. O desempenho gráfico dele é perfeito, é um jogo totalmente otimizado para o Nintendo Switch 2, e talvez os únicos pontos
eu vou colocar como negativo, mas não entenda que é algo de fato ruim. A grande verdade é que o fato do jogo ser exclusivo para Nintendo Switch 2 acaba deixando muita gente de fora. E isso pode ser ruim para algumas pessoas, eu entendo. Mas acontece, né? Os jogos exclusivos, eles são uma tendência já há muitos anos na indústria e infelizmente não tem nada que a gente possa fazer. Eu acredito que talvez a Game Freak, a Pokémon Company, a própria Nintendo possam talvez dar um jeito futuramente de trazer o Pocopia para o Switch 1, que é um console extremamente vendido, extremamente difundido. Tem muita gente que tem Switch 1 e que ainda não conseguiu fazer essa transição para o Switch 2 e que quer muito jogar o jogo. Eu acredito fielmente que talvez em algum momento possa haver essa chegada do Pocopia para a Switch 1. Enquanto isso ainda não acontece, infelizmente, ele está disponível só para a Switch 2. E outro ponto que talvez seja minimamente negativo, mas que impacta para algumas pessoas, para mim particularmente não impactou, é o fato do jogo não estar disponível em português. Ele está disponível em várias línguas, entre elas, obviamente, o inglês, que é a língua na qual eu estou jogando, mas em português, infelizmente, a gente não tem essa localização, mas isso vai acabar, tá? Pokémon Ventos e Ondas está chegando aí em 2027, já naquele formato clássico de Pokémon que a gente conhece, e esse sim vai ter localização em português, e eu acredito que os próximos lançamentos também vão ter essa localização. Para mim, esses dois são os únicos pontos que eu tenho a falar aqui do jogo como um todo. Tá? Outra coisa que talvez vale citar é a questão do seu inventário, porque dentro desse jogo você precisa ser muito organizado com as suas coisas, tá? Porque para você construir uma casa, para você criar uma cama, uma mesa, uma cadeira, o que quer que seja que você tenha ali dentro da loja do jogo, você precisa de materiais. Esses materiais você consegue coletar não com ferramentas, mas com poderes que Pokémons vão te ajudando a ter. O primeiro deles, e aí também não é um spoiler mais uma vez, é você regar plantas, regar o solo que você aprende com o Squirtle. E aí, ao invés de você precisar esperar o Squirtle fazer isso pra você, você mesmo consegue ir lá e regar as coisas. Enfim, isso vai acontecer com um monte de outros poderes, né, que os Pokémon vão te ajudando, e ao invés de você precisar talvez de uma picareta, de uma ferramenta para poder quebrar um pedaço de grama, você consegue fazer isso você mesmo, socando ali também com o Pokémon que também vai te ajudar a fazer isso, que eu também não vou falar qual é dessa vez, aí se você quiser, você mesmo vai lá e descobre. A partir daí você consegue coletar esses materiais e criar, de fato, todo o ambiente que você precisa ali. O único problema, de fato, é que você precisa ser muito organizado com essas coisas. Muito organizado mesmo. Até porque você precisa colocar esses itens em baús, perto de onde você vai fazer esse crafting, né, dentro do jogo. Só que, se você se perder, vai ser um pouco difícil, porque o seu inventário ele não é unificado. Então, se você está em um ambiente e coloca os seus materiais ali, se você mudar de ilha, você não vai ter aqueles materiais. Você vai ter que pegar eles lá e levar para outra ilha. Então, essa organização ela é muito importante. Conforme você vai avançando no jogo, algumas coisas vão facilitando a sua vida nesse percurso, mas ainda assim é algo que precisa ter atenção. Então, se você está no começo do jogo, ainda vai começar a jogar, fique bem atento a isso. Organização. Se você for organizado desde o começo, a sua gameplay, a forma com que você vai levar a história do jogo adiante, vai ficar ainda melhor. Não que isso seja de fato um problema, mas isso pode ajudar muito quem ainda não começou ou quem está começando. É algo que, por exemplo, se eu ficasse sabendo antes de começar a jogar, com certeza teria sido muito melhor. Mas não impactou de forma alguma na minha experiência de gameplay. Já chegando pro final, vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, assim. É um jogo que é muito difícil de largar. A verdade é essa. Eu tô jogando desde o lançamento e até agora eu não consegui parar. E assim, eu não me vejo parando por tão cedo. Até porque tem muita coisa ainda pra fazer, como eu disse lá no começo. Apesar de eu já ter meio que zerado a história principal, dos créditos já terem aparecido, ainda tem tanta coisa pra eu fazer dentro do jogo que eu não quero largar. Porque eu quero que apareçam mais Pokémons, eu quero criar mais habitats, eu quero criar novas construções que ainda não apareceram pra mim, enfim, novos mistérios que também estão dentro do jogo e que estão, talvez, fillers ali dessa história principal, conseguir todas as coleções, achar todos os Pokémons, enfim. São vários objetivos que a gente consegue ter dentro do jogo e isso é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo, de verdade.
Por fim, a resposta é clara, né? Se vale a pena ou não jogar Pokémon Pocopia, eu acho que com esse vídeo aqui você já se ligou que vale e vale muito a pena. Eu não sou o tipo de pessoa que geralmente defende você comprar um console só pra jogar um jogo. Mas se você tiver na dúvida, eu compro ou não? E se você, obviamente, tiver o dinheiro pra isso, compre. A verdade é, compre o Nintendo Switch 2, porque o Pocopia, ele realmente é o jogo que tá definindo esse console por enquanto. A gente tem, obviamente, tem o Donkey Kong Bonanza, que é um jogo excelente, tem o Mario Kart World, que é também muito legal, mas o Pokémon Pocopia, pra mim, é o top 1 no momento e vai continuar sendo, pelo menos aí nos próximos meses. A gente tem que esperar, claro, os próximos lançamentos que vão vir aí pro Switch 2, que vão ser vários, com certeza, mas o Pocopia, nesse momento, definitivamente é o jogo a ser jogado no Nintendo Switch 2. É muita diversão, é um jogo em que simplesmente é uma evolução natural da franquia e que te avança e te coloca em novas possibilidades dentro do mundo de Pokémon. Então, eu sugiro que você jogue esse jogo se você ainda não teve a possibilidade de jogar, mas se você tem o Switch 2 e ainda não comprou e tá na dúvida, compre, porque vale sim muito a pena jogar Pokémon Pocopia. E se você quiser ler a review completa desse jogo, é só acessar o itatiaia.com.br/games ou no link que vai estar aqui na descrição abaixo com a review completa em texto lá no nosso site do Pokémon Pocopia. E eu posso dar um spoiler? Nota máxima, tá? Agora, se você quiser saber todos os outros detalhes, aí você vai ter que ler o texto também, tá bom? Um grande abraço pra você, fique ligado aqui nos nossos canais da Itatiaia, siga o @ItatiaiaGames no Instagram e assista ao multiplayer aqui no YouTube. Grande abraço!